Paz seja convosco, amados Altíssimo. Amém. Bem-vindos nessa noite sublime, noite abençoada. Uma noite marcada no calendário do Pai. Esse ano é o ano da visitação do Senhor. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: Hag, Shavuot, Sameach, feliz festa das semanas. É um dia 7. Esse dia agora, ao pôr do sol, é o 50º dia. É o dia do encontro com o Senhor, 50 dias após a Páscoa. E é um encontro marcado com nosso Deus, o teu Deus. E é um dia que o Senhor, Ele fala, Ele manda esse dia. E tu te alegrarás nesse dia. Porque a festa também é conhecida como a festa das colheitas. Então, no dia de hoje, o Senhor fala: olha, quando vocês forem me louvar, não fiquei sem mãos vazias. Por quê? O Senhor quer que aquilo que você tem na tua mão, Ele quer te prosperar, quer te abençoar. É um tempo de colheitas, mas também tem um significado muito forte. É o dia que há 3.500 anos atrás, o Senhor, Ele revelou as instruções da sua Torá, para que nós pudéssemos viver em sociedade. E também, há 2.000 anos atrás, nesse mesmo dia, houve o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo ali foi ministrado ali, sobre aqueles 120 que estavam nesse dia, orando, buscando ao Senhor, e no amanhecer de Shavuot, receberam o Espírito Santo, receberam a presença do Senhor. Aleluia. Então hoje é um culto especial. Estamos aqui com o nosso querido ministro, o missionário doutor advogado Cid Guizeli, sua esposa Letícia. Bem-vindos em nome do Senhor. Amém. Nós vamos fazer uma oração inicial e já vamos para a palavra, que hoje é noite de festa, tem comida hoje, aleluia, glória a Deus, tem um momento de comunhão. E hoje, né, segundo as palavras, segundo a tradição, o que os discípulos faziam naqueles 120 reunidos no lugar desse tamanho? Eles faziam o que estava na palavra do Senhor. E lógico que eu não dá tempo aqui, né, senão nós passaria a noite orando. Mas eu quero ler alguns versículos que eles leram, receberam a visitação do Eterno. Amém? Então, primeira coisa que a gente declara nesse dia é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'eheyanu v'kiyamanu v'guianu lasman hazeh. Declara comigo em português: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos sustentou e nos fez chegar até este tempo. Amém. Você está com vida, você tem propósito, você tem chamado. Amém. Não preciso abrir, eu quero ser direto para entregar a palavra para o querido missionário. Tá? Nesses dias de Shavuot, eles leem Salmo 67 também, para cada semana das 7 semanas, que diz bem assim: é uma bênção por semana que o Senhor nos deu. Ao regente com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Aleluia. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Selá, para que se conheça na terra o teu caminho, entre todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com retidão e guiarás as nações sobre a terra. Selá, louva-te os povos, ó Deus, louva-te todos os povos, a terra deu o seu fruto. Amém. Abençoe-nos, Deus, nosso Deus, abençoe-nos, Deus, e temam-no todos os confins da terra. Amém. E ainda em Êxodo 19, eles saíram da escravidão do Egito, e iam 50 dias depois, iam se encontrar com o Eterno no Monte Sinai, na Arábia. E olha que incrível que aconteceu essa visitação. O povo se consagrou, e Deus veio com visitação. Então, Êxodo 19, versículo assim: o terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, partiram de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, e acampou ali Israel de frente do monte. Moisés subiu a Deus, e o Eterno chamou do monte, dizendo assim: dirás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, aleluia, e guardardes a minha aliança, sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. E Moisés chamou aos anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Eterno lhes ordenara. E a toda a congregação respondeu em voz alta. Agora diga comigo:
tudo que o Eterno falou, faremos. Aleluia. E agora, antes da gente ir orar, entregar a palavra para o missionário, os discípulos que receberam o Espírito Santo naquele dia, eles estavam orando essas palavras, esses textos, e veio no dia de Shavuot. O Senhor falou, esperem a promessa do meu Pai. O Espírito Santo, ele veio para fazer você viver as instruções no seu coração. Hebreus capítulo 8 diz que, e eis que farei uma nova aliança. Qual é a nova aliança? Colocarei a minha Torá nas suas mentes e gravarei no seu coração. Não está mais numa arca da aliança, está dentro de nós, para que com a Torá você consiga ter convivência uns com os outros, convivência com o Eterno e viver em bênção na terra que o Senhor te dá, amém? Então, segundo a palavra do Senhor, a tradição, peço para você se colocar de pé agora. E eu vou ler as palavras que Deus falou naquele mesmo dia, ao pé do monte. E dizem os sábios que naquele tempo existiam 70 nações. E quando o Senhor bradou do Monte Sinai, a palavra do Salmo final fala que despedia chamas de fogo, era relâmpagos nas vozes, e diz que a voz do Senhor percorreu as 70 nações da terra inteira. E eles ouviram a Torá, as maravilhas de Deus. E em Atos capítulo 2 aconteceu a mesma coisa. O Senhor, ele veio com o Espírito Santo, e os discípulos cheios do Espírito Santo falavam o quê? As maravilhas de Deus. Amém? Então, de pé, enquanto eu leio aqui o que o Senhor falou, medite no que foi escrito nesse dia, há 3.500 anos atrás. E falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Eterno, teu Deus, que te tira da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Eterno teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Eterno teu Deus em vão, porque o Eterno não te terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat, do descanso, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia, Shabat do Eterno, teu Deus, não farás nenhum trabalho, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Eterno os céus, e a terra e o mar, e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso abençoou o Eterno o dia de sábado, Shabat, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o teu Eterno, teu Deus te deu. Não matarás, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém? Amém. E disse essas palavras ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar agora. Pai querido, neste momento, Pai, de introdução de Shavuot, Pai, Pentecostes, é o dia, Pai, que o Senhor revelou a Tua Torá, é o dia que derramou o Teu Espírito Santo para nos ajudar, Pai Santo, a viver a Tua palavra, a Tua vontade, Pai. Tudo que nós queremos, Pai Santo, é viver, Pai, a Tua palavra no coração, na mente. Meu Deus, queremos, o Senhor Yeshua disse, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama, e este que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pai, hoje é o dia que o Senhor revelou, Pai, os segredos da vida, para que possamos ter memórias abençoadas uns com os outros. E, Pai, nesse dia também lhe peço, Pai, nos encha com o Teu Espírito Santo, meu Deus. Pai, possamos viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com o próximo, em santidade, em santificação, em nome de Yeshua HaMashiach. Recebe, Senhor, as nossas orações. Estamos aqui, Pai, o Senhor disse, não apresenteis diante de mim de mãos vazias. Então agora queremos apresentar ao Senhor nossas mãos. E gratidão a Ti, Pai, pela colheita. Queremos te agradecer, Pai, pelo comer, o beber, Pai, os primeiros frutos, as primícias. Queremos te agradecer, Pai, pelo aquilo que o Senhor nos abençoado, com salários, nos pagando, nos dando saúde, Pai. Queremos te agradecer, Pai, levantamos nossas mãos em gratidão a Ti. Receba nossas palavras como sacrifício de louvor a Ti. Recebe, Pai, nossas palavras. Recebe nossas orações.
Em nome santo do seu filho Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Uma salva para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Poder assentar, poder assentar. Enquanto vamos ouvir a ministração, depois o louvor, depois a festa. Aleluia. Quero convidar meu querido irmão Sidney aqui na frente. Meu irmão Daniel vai estar orando por ele também, porque esse trio aqui é parada dura. Remanto já é quase 30 anos de família, de irmão. Junto com a Letícia também. Gente, é muito milagre. Ele já viu o anjo em carne e osso. Quem é solteiro aí e quer casar? Quando ele estava na ansiedade, irmão, ora por mim, eu quero a minha prometida. Ele falou, eu quero o meu remanto. Por isso que falou, remanto. Eu tive uma visão, nós tivemos a mesma visão, e o Senhor mostrou a mulher. E aqui está essa mulher hoje, do jeitinho que nós vimos, né? E anos depois aconteceu. Né? Esse menino aqui que pregava para as galinhas do canavial. Galinha, vem cá, vem para Jesus. Uns galinhazinhos iam embora, outros vinham para frente. Ele orava. Né? Morou conosco lá por alguns anos, fez seminário, e ele andou por 8 países. Ele tem coisa para contar. Hoje é noite de festa, ele vai contar hoje. Domingo também, vai ser um culto maravilhoso, tá? E a gente viu, quem te viu, quem te viu. Tem muito milagre, muita história. E Deus usa poderosamente a vida desse servo, porque ele falou um dia, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Né? Então, Daniel vai orar por ele, porque éramos 3 irmãos ali, na mesma casa dos meus pais, orando, buscando a Deus. Foi um tempo maravilhoso, né? E aí, cada um de nós agora compartilhando, né, a vida que Deus tem nos dado, abençoado ministerialmente, né, financeiramente, espiritualmente. Né? Então, nesse momento, quero dizer para o meu irmão Daniel, né, que ele vai estar orando pelo Sidney Guizelinho Remanto. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês a estenderem as suas mãos, em nome de Jesus. Na palavra do Senhor diz que a vida e a morte estão no poder da palavra. Então começa a lançar sobre a vida do Sidney palavras de bênção. Aquilo que você quer para a sua vida, lança sobre a vida dele. E no nome de Jesus, Pai amado, nós te glorificamos, Deus. Exaltamos ao Senhor, Pai amado, porque a sua presença neste local se faz presente, Deus. É real, é tangível, Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quando o Sidney abrir a boca, Deus, que seja o teu Espírito falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai amado, fala conosco através da vida do Sidney, Deus. Pai amado, traga a revelação profética, Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, que o seu nome seja glorificado e exaltado, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Abençoa-nos com a tua palavra, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Primeiramente, boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. Eu sou muito grato a Deus por esta igreja, por este lugar, esse povo, meu estado, né, do coração. E tem muitos rostos aqui que há muito eu queria ver, né? O irmão Ivo, o irmão Catier, nós conhecemos desde lá 2002, né? Foram num retiro lá na minha igreja, juntamente com o Daniel, Rodrigo. Então é muito bom rever os amigos, né? Colegas existem muitos, irmãos, mas amigos, aqueles que Deus nos dá, são para sempre, né? Amigos é para sempre, é família. E eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de rever os irmãos, rever os amigos e poder trazer uma palavra. Eu temo tanto diante de Deus, irmãos, de colocar os meus pés num púlpito e falar com a igreja, com o povo que vai morar no céu. É uma responsabilidade que, se muitos soubessem por aí, não fariam de qualquer jeito. Porque aqui está o povo do Senhor, irmãos. É um povo que Jesus morreu por vocês. A palavra diz que o valor que nós temos é o valor do sangue de Cristo. Ele nos comprou com o preço do sangue dele. Não existe diamante no mundo, não existe ouro, não existe prata, não existe pacto feito com as trevas, com Satanás. Não existe nada que consiga tomar você da mão de Deus. Uma vez que você é dele,
nada, nada, nem você mesmo pode se tirar da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e ele está aqui nessa noite. Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra diz que nós podemos olhar pelos olhos da fé e que também nós podemos olhar com os olhos da carne. Eu te convido nessa noite a que você abandone os olhos da carne, que você comece a ter visão do Espírito Santo. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual de cada um que está aqui nessa noite, que você possa ver os anjos do Senhor atuando aqui, que você possa ver o agir do Espírito Santo aqui nesse lugar, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé rapidamente. Estudando a palavra, eu encontrei aqui muitas palavras que fazem menção do Espírito Santo. E é tão maravilhoso, queridos, é tão maravilhoso estudar e meditar sobre o Espírito Santo, porque é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de mim e dentro de você. E nós precisamos entender, irmãos, quem Ele é, como Ele atua. Precisamos ouvir Ele falando conosco, precisamos falar mais com Ele todos os dias, precisamos desenvolver o relacionamento com Ele, porque Ele é o poder de Deus sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Glória a Jesus. Você tem liberdade para adorar, tem liberdade para dar glória a Deus. Se o Espírito Santo quiser que você fale em língua, pode falar. Irmãos, hoje é um dia que você pode dar total liberdade para Ele. Todos os dias é dias de dar total liberdade para o Espírito Santo, amém? Quantos acharam, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera mais um pouco. Mateus capítulo 3, versículo 11. Amém? Todos acharam? Diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, ele limpará a eira, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Amém. Agora vai lá para João capítulo 21. Deixa eu só conferir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 20, desculpa, irmãos, capítulo 20, versículo 21. Todos encontraram? Jesus lhes disse outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. Verso 22. E assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Uma folha depois, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Atos 1, verso 4 diz: e estando com eles, ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Verso 8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Repitam comigo, irmãos. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora diga comigo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil e os confins do mundo. Aleluia! Glória a Deus! É só para quem crê, irmãos. Capítulo 2, versículo 1. Glória a Jesus, um texto que todo mundo conhece. Diz assim, verso 1: chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito violento, e encheu toda a casa aonde estavam sentados. E apareceram-lhes línguas como que de fogo, e que eram distribuídas entre eles, e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Então, e em Jerusalém havia, então, judeus, homens tementes de Deus, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando se ouviu aquele som, a multidão se ajuntou e se admirou, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, acaso todos estes homens estão falando, são galileus? Como os ouvimos, cada um de nós na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, e romanos que aqui residem temporariamente, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Amados, falar de quê? Das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos uns aos outros. Que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Amém? Feche os olhos. Pai, aqui está a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, Senhor, ela criou toda a terra, criou, papai, o céu, criou todas as coisas, pelo poder da palavra. A tua palavra, o Senhor disse que ela purificou os discípulos lá em João 15. Senhor, a tua palavra nos purifica. Quando ouvimos a tua palavra, somos transformados. Então, Espírito Santo de Deus, toma minha boca, toma esse lugar, toma cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor, opera o teu milagre, opera maravilhas, opera os teus sinais. Espírito Santo, se faça presente de uma forma como o Senhor nunca antes na nossa vida até hoje. Mostra a tua glória. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te enaltecemos. Toda honra e glória seja a ti, completamente a ti, Senhor. Fala conosco e se move em nós e entre nós, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, Deus não procura crente, aleluia, que é bênção. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Havia um tempo lá no passado que eles iam até Jerusalém, eles matavam lá um cordeiro, eles tinham um dia de adoração, mas na nova aliança Deus nos chamou para sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito. O ministério de Jesus, ele começa ali, João Batista falando que ele iria nos batizar com o Espírito Santo e fogo. Na velha aliança, irmãos, lá no Velho Testamento, se você pegar em Juízes, ali capítulo 7, você vai ver que na vida de Sansão, a palavra diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e Sansão adquiria uma força sobrenatural. Que desde pequeno nós vemos isso lá nos desenhos animados, o Superman,
erguia uma rocha, um caminhão. Na vida real, nós vemos isso na palavra de Deus. Satanás sempre vai querer copiar as coisas de Deus, tentar enganar as crianças, dizendo que é coisa de super-herói. Mas quando você olha para a palavra de Deus, nós encontramos Sansão, irmãos, erguendo peso. A palavra diz que o Espírito Santo se apoderou dele, e com uma queixada de jumento, ele venceu 1000 homens. A palavra diz que ele derrubou o templo, aonde estavam. Amados, o Espírito Santo, quando ele opera, ele faz coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar. Todo esse poder de Deus está à nossa disposição. Mas aí você me pergunta, como é que eu posso acessar esse poder? Como é que eu posso tomar posse disso? E aí você pode me perguntar também, para que é que eu preciso desse poder? Porque, irmãos, nós enfrentamos um inimigo que também é poderoso. Ele é um inimigo vencido, Jesus já venceu ele, mas a palavra diz que ele é perspicaz, que ele é sorrateiro, que ele nos acusa de dia e de noite. E a palavra diz que nós temos uma obra para fazer para Deus, que exige que o Espírito Santo venha nos guiar. Você tem um chamado, você foi escolhido pelo Senhor para estar aqui nesse dia. Às vezes você se diz, mas eu não sou preletor, eu não sou pastor. Querido, Deus te chamou para ministrar para o teu vizinho. Deus te chamou para ministrar no seu trabalho. Deus te chamou para ser uma testemunha viva. Paulo diz que nós somos testemunhas, que nós somos como uma carta escrita, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Então a palavra diz assim também que a terra ela está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, se você é filho de Deus, você carrega o DNA do seu pai e da sua mãe. Só que o nosso Deus é o nosso Pai. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você carrega uma centelha de Deus dentro de você. Ela é a centelha que veio de Deus, queridos. Deus, ele fez eu e você conforme a imagem, conforme a semelhança dele. O meu caráter e o seu caráter é o caráter do Pai, é o caráter do Filho, é o caráter do Espírito Santo. Então a palavra ela começa com uma promessa que ele vai nos batizar com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! E aí você vai seguindo na palavra, você vê que Jesus, em Mateus 4, ele entra para ser batizado na água. E ali a palavra diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus. Dali em diante você começa a ver o ministério de Jesus sendo tomado de milagres, curas, sinais, maravilhas, autoridade sobre todo demônio. E você vai vendo o mover de Jesus. Você vê que Jesus, ele começa a ministrar sobre os discípulos, e os discípulos vão sendo transformados. Irmãos, e a palavra vai seguindo até o dia que Jesus, ele morre, mas quando ele ressuscita, ele passa ali 40 dias aparecendo aos discípulos, dando as últimas instruções. E no finalzinho das instruções, ele chega, assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 16, Jesus ele estava ali instruindo os discípulos, e depois ele ora pelos discípulos. Mas ali no 16 ele diz assim: eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. No ministério de Jesus, irmãos, embora ele estava ali nos ensinando os discípulos como proceder, como fazer a obra do Pai, ele pontua duas coisas muito importantes, que é se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. E a outra coisa é, ele ministra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te guiar em todas as coisas. A função do Espírito Santo para mim e para você é nos guiar, é nos ensinar, é nos capacitar, é nos fortalecer, é nos guiar em todas as coisas que nós precisamos para alcançar o reino. É nos guiar, irmãos, até o trono do Pai.
É nos levar quando não conseguimos orar, quando você não sabe orar, lá em Romanos 8, a palavra está dizendo que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não faz ideia, mas o Espírito Santo tem chorado tanto por você. Você não faz ideia, mas o Espírito Santo tem clamado tanto por ti. Enquanto às vezes você vê um filme, e naquele filme às vezes tem um portal aberto, um filme consagrado às trevas, e você não percebe, o Espírito Santo está clamando para que Satanás não te toque. Porque ele é o poder de Deus sobre mim e sobre ti, irmãos. Você faz ideia que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Sansão, e Sansão amarrado com cordas novas, a Bíblia diz que ele quebrava como se fosse cinzas. Esse mesmo Espírito Santo agora habita dentro de você. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava vendo uma notícia, irmãos, de uma mãe e um filho nos Estados Unidos. O filho estava ali mexendo no carro como mecânico, e ali o macaco quebrou e o carro caiu em cima do peito dele. E aquela mãe não sabia o que fazer, de repente ela segurou na lateral do carro e ela ergueu aquele carro. E ficou segurando o carro e gritando até que alguém chegou e puxou o rapaz ali de baixo. Mas ela segurou por quase meia hora aquele carro erguido. A parte do motor, irmãos, necessita ali de, no mínimo, uma força para erguer mais de 500 quilos, porque aquilo ali pesa mais de 500 quilos. E ela salvou aquele rapaz. Irmãos, o Espírito Santo, quando ele vem sobre mim e sobre ti, ele nos dá revelação, irmãos. Quantas vezes o Senhor nos dá revelação, não vai por esse caminho, porque esse caminho é ruim. E às vezes que nós teimamos, o que aconteceu? Deu errado. E às vezes que nós obedecemos, o que acontece, irmãos? Bênção, paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom acontece quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, Paulo fala assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós proveniente de Deus? O mesmo ele repete em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós proveniente de Deus? Irmãos, então o Senhor, ele pega a promessa. Lá no Velho Testamento, você vê que o Espírito vinha sobre alguém, e esse alguém revelava, trazia uma profecia, esse alguém trazia uma palavra de direção, esse alguém trazia uma palavra em tempos de guerra, dizendo ao rei: pode ir que o Senhor está contigo. Aqui no Novo Testamento, irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, irmãos, o próprio Deus veio habitar dentro de mim. Então é impossível que eu não venha ver sinais. É impossível que eu não venha ver o poder de Deus através da minha vida. É impossível que você não venha ver a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida. É impossível que o fogo do Espírito Santo, irmãos, não esteja aceso dentro de você. Porque ele habita dentro de você e a palavra diz que ele nos batizaria com o Espírito Santo e fogo. Glória a Deus. O próprio Deus hoje, irmãos, está habitando dentro de você. O Deus que você busca quando você vem adorar, o Deus que você ouve quando é ministrada uma palavra, esse Deus habita dentro de você. Quando a irmã está lá lavando uma louça, o Senhor está habitando dentro dela, está lavando a louça com você. Quando você está tomando banho, cantando um louvor lá no banheiro, todo mundo é cantor. É um lugar onde estamos à vontade. Tem horas que eu fico 1h40 lá cantando louvor, eu esqueço que estou tomando um banho e vira um culto. Até ali o Senhor está dentro de nós habitando. Quando você está no seu trabalho, o Senhor está ali. Né, o Rodrigo lembrando dessa fase da minha vida, irmãos, lá no ano de 2000. Eu fui morar num lugar chamado Indianópolis e ali eu comecei a cuidar de um barracão de frango. 2 barracões, 11 mil frangos.
Ao todo eram 43 mil. Fiquei responsável por aqueles 2. E aí eu pegava uma Bíblia, levava para aquele lugar, fechava as portas, era só eu, Deus e aqueles frangos ali. Aleluia. Começaram aqueles pintinzinhos, fofinhos, bonitinhos, e foram crescendo, mas desde o primeiro dia. Então, o que eu fazia? Eu tinha um desejo de pregar pelas nações, tinha um desejo de pregar a palavra. E aí eu pegava aquela Bíblia, fazia um sermão ali da forma como eu sabia, e eu pegava um graveto lá para dizer que era o meu microfone, então eu fazia um teatro ali sozinho. E aí eu era o pastor, de repente eu chamava o missionário que já viajou por não sei quantos países, que já viajou de avião, e eu falava um monte de coisa boa daquele missionário ali, de mim mesmo. Aí era eu mesmo, e daí eu vinha. Só que eu não enxergava aqueles franguinhos ali como galinhas. Eu enxergava uma multidão, irmãos. E eu fui trazendo todo dia uma palavra. E tinha um rapaz ali do sítio que era sobrinho do dono do sítio. Ao lado desse sítio tinha ali um feiticeiro. E esse rapaz frequentava aquela feitiçaria lá. E então, irmãos, ali manifestava muitas vezes demônios. Demônio batia naquele barracão, espantava as galinhas. A galinha não pode correr, que dava infarto. Morria muito frango de infarto ali. E foi aquela batalha, cada dia uma batalha. E aquele cara vinha, de repente eu estava pregando com toda a veemência ali. Eu estava pregando como se eu estivesse num congresso mesmo. Falando alto, sapateando, falava em língua, cantava o louvor. E o que eu achava interessante, irmãos, parece brincadeira, mas aqueles frangos saíam lá do outro lado do barracão, um barracão de ali mais de 100 metros, bem mais. Eles vinham tudo aqui perto, aqui, ó. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, aqueles frangos estavam ali. E o que é mais interessante, irmãos, Deus, ele opera no nosso mundo físico. O que é espiritual, na mão do Espírito Santo, ele opera no físico. Então, o que aconteceu? Quando eu assumi aquele barracão, aquela granja ela estava condenada pelo abatedouro. O técnico do abatedouro, ele vinha, avaliava o lugar, se não estivesse dentro das conformidades, eles condenavam e ali não podia mais criar. Então, aquela foi a última chance daquele granjeiro, o dono do sítio. E aí chega eu e o meu primo, assumimos aquilo e começamos dessa forma. E ali eu buscava o Senhor, adorava o Senhor, porque não podia ir até a igreja todos os dias. Então, eu adorava o Senhor ali. E comecei a adorar dessa forma, como eu disse para os irmãos. Fazia um teatro e pregava uma palavra todo dia. E cada dia, irmãos, eu estava vindo de um país diferente. Cada dia eu pegava o avião para vir trazer a palavra. Uma hora eu estava pregando nos Estados Unidos, uma hora eu estava pregando na Alemanha, uma hora eu estava pregando em Israel, e assim eu pregava em lugares diferentes. Enfim, como era a última tentativa daquela granja, dela seguir trabalhando e funcionando, eles mandaram uma remessa de frango que era refugo, pintinhos refugo. Realmente não ia dar em nada, justamente já para eliminar aquele granjeiro e seguir para o próximo. Então trouxeram a pior qualidade de frango para mim. E o técnico chegou para mim e já falou: olha, moço, não adianta você se esforçar muito aqui, porque a granja já vai fechar mesmo. Então só trata desses frangos aí os 30 dias e depois a gente vai fechar isso aqui. E eu comecei a orar a Deus, falei: tudo bem, vou fazer o meu melhor. Irmãos, com a mesma quantidade de ração, ainda sobrou, na verdade, que eles têm uma cota de ração, o frango deve comer dia a dia, vai chegar lá no final, eles vão pegar e vão fazer uma média com aquela ração, com os quilos do frango, e vai pagar o granjeiro. Irmãos, o que aconteceu foi que no final de 27 dias, tiveram que tirar o frango com antecedência. O frango chega até 2,5 kg, 2,700 kg. O que fica muito gordo chegava até 3,2 kg. Os meus frangos, irmãos, eles saíram dali com 7,2 kg. Naquele dia, glória a Jesus. Glória a Deus. Para os irmãos entenderem, irmãos. Aí, quando chegou o dia de fazer a colheita dos frangos, os homens chegavam, homens fortes ali. Então, eles fechavam assim uma parte dos frangos e aqueles catadores, eles iam, pegavam ali. Normalmente, eles têm que pegar 4 frangos cada mão e colocar dentro de uma caixa, porque aquela caixa que vocês veem, às vezes, um caminhão
trafegando, ali tem 8 frangos. No meu cabia 2. Chegaram lá com mais ou menos uns 10 caminhões para levar, precisaram buscar mais 10 caminhões. Normalmente, em 1, 2 horas, eles coletavam todo o frango. O meu levou quase a noite inteira, porque aqueles homens colhiam alguns frangos ali, eles tinham que parar para descansar o braço, porque o braço perdia força, era muito pesado. Tudo bem, passou essa fase, chegou no outro dia, chegou o técnico. E o técnico, mais o dono do abatedouro, e falou: moço, a gente precisa saber o que você fez com esses frangos aqui. E a gente quer fazer nos outros barracões, em todos os outros sítios, porque é impossível o que aconteceu aqui. Realmente é impossível, irmãos. E aí, eu falei: olha, o que eu fiz para eles de diferente foi ministrar uma palavra de Deus todos os dias. Peguei a minha Bíblia, mostrei para eles. Eles falaram: não, moço, a gente quer saber a verdade. Não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o dono do abatedouro. Eu nunca vim em uma granja na minha vida. Mas eu estou vindo nessa porque aqui aconteceu algo diferente. E eu disse: mas é isso aqui que é o algo diferente. Eu ministrei uma palavra todos os dias. Pode perguntar para esse moço, que era o rapaz que ia na macumba. E ele falou: olha, era verdade. Todo dia eu vinha aqui para falar com ele. De repente eu tinha que sair correndo porque ele estava louco ali dentro, falando umas coisas que eu não entendia. E aí ele descia, falava com o meu irmão no outro barracão: ó, o seu irmão tá louco lá, ele tá falando uns negócios estranhos lá, ele é doido, o que que ele é? Meu irmão, ele deve estar orando, deve estar pregando. E enfim, irmãos, Deus operou no mundo físico. Eu tirei 2 criadas daqueles frangos, as 2 criadas foram dessa forma. E quando eu saí de lá, nas próximas 2 criadas, aquela granja fechou. Aquele homem não creu. Aquele homem, o dono da granja, não valorizou o nosso trabalho, achava que nós éramos crentes loucos e a granja dele fechou. Eu creio que os meus frangos foram tudo para o céu, irmão. Lá nós vamos comer ele de novo. Quando você chegar na mesa das bodas, você vai estar comendo um frango que Jesus abençoou ali. Então, irmãos, são tantas coisas assim, queridos, que você começa a viver. Mas o que eu fazia naquele tempo? Eu cresci com o pastor Vanderlei Carceliano, um homem de Deus. Eu tinha viajado mais de 60 países pregando o evangelho, e eu ia no sítio dele. Ele tinha um sítio que quando ele voltava das pregações, ele ia lá descansar, e eu não dava descanso para ele. Eu ia lá também, eu falei: pastor, eu quero do que você tem. Ele falou: irmão, que eu tenho é o Espírito Santo. E eu falei: então eu quero o Espírito Santo também. E aí ele falou: você tem que buscar assim, em oração, em jejum. Irmãos, eu nunca jejuei tanto. Eu ia para o monte sozinho, 3, 4 quilômetros lá no meio do mato, ficava lá, posava lá sozinho buscando a Deus. Eu estava no meio dos boia-fria, naquela época a boia-fria ainda tem uns calos aqui, para comprovar. E eu pegava aquela enxada assim, irmãos, e virava e pregava para os boia-fria, eles falavam que eu era louco. Eu levava a minha Bíblia para todos os lugares. Eu trouxe essa Bíblia aqui, irmãos, porque essa Bíblia é uma bênção. Ela foi reformada pelo irmão Ivo. Está aqui até hoje, acompanha eu em todos os lugares. E eu levava, irmãos, essa Bíblia. Está aqui manchadinha. Isso aqui, essa mancha vermelha que ela tem, não é relaxo não, queridos. Isso aqui é porque não tinha água para lavar a mão. Então, quando eu estava lá na roça, isso aqui é marca da sujeira da mão lá da roça ainda. Então, eu lá na roça não abria mão de adorar a Deus. Os boia-frias sentavam para comer. Eu ia lá para debaixo de uma árvore mais distante para eles não se escandalizar. E ali eu ficava falando em língua, folhando a Bíblia, glorificando a Deus. Aí eu vi o avião passando, agradecia pelo meu voo. E assim acontecendo, eu agradecia por cada lugar que eu iria pregar. De repente eu mudei de lugar, no outro lugar eu cuidava de vaca. Então eu ia lá no meio do pasto, ficava embaixo de uma árvore. Enquanto eu pregava, as vacas vinham. Preguei muito para a vaca também. Então quando você comer uma picanha no céu, pode ser uma vaca daquela. E assim acontecia, irmãos. Roupa, eu não tinha roupa. Eu era muito pobre, a gente era muito pobre, miserável, ao estado de miséria. A nossa casa era pequena, do tamanho desse quadrado aqui assim. O meu colchão era um colchão daqueles fardos de catar algodão, muita pessoa não conhece, aquele felpudo assim, aquele negócio felpudo. A minha mãe costurava aquilo ali com barbante, enchia de palha de milho, a gente tinha que cortar a palha de milho, desfiar e enchia. Ficava aquele colchão desse tamanho, era uma briga, eu e meu irmão correndo à noite para ver quem dava o primeiro pulo, porque ele afundava lá dentro.
Quando de manhã acordava, irmãos, a gente estava lá embaixo, assim, sumido dentro da palha. Então, era uma vida assim que a gente levava. Aí era impossível, irmãos, para mim sair daquele meio e dizer que eu ia viajar a 8 países. Impossível, impossível. Literalmente impossível, irmãos. Aí eu dizia para o meu pai que um dia eu seria advogado, que um dia eu ia pregar pelas nações, e meu pai dizia, moleque besta, você está ficando doido, para de falar essas coisas. E na época o meu pastor era muito rico, ele nos levava numa carroça, na carretinha de uma Fiorino que ele tinha, outra hora no Hilux, e sempre com os cachorros dele ali, e nós ali, boia fria. E eu dizia, ô pastor, glória a Deus, está vendo aquele avião, o avião passando? Eu vou estar lá daqui uns dias. Ele ria, irmãos, ele ria, balançava a cabeça, e ele dizia, irmão, é impossível, você é boia fria. Como é que você vai estar lá, irmão? Se contenta com o que você tem. Aí eu dizia para ele, eu não me contento porque eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me colocar naquele avião. Irmãos, foi 6 anos e meio dessa forma. Em 6 anos e meio, o Senhor me trouxe aqui para Foz. Fui lá no seminário onde o Ivo e a Katia ministravam ali. E sempre que o avião passava por cima do seminário, eu glorificava a Deus, que era naquele avião. 2 anos e meio, naquele avião, era que eu estava indo para a Inglaterra. Aleluia. Aí eu comecei a falar em língua daqui até na Inglaterra. A aeromoça chegava, moço, está tudo bem? Eu dizia, está tudo bem, só fazia um positivo e falando em língua ainda para ela. Então, irmãos, se for para mim falar para vocês as atuações do Espírito Santo na minha vida dessa forma, a esposa já é uma parte disso. Deus mostrou a minha esposa para mim e para o Rodrigo em 2004. Deus foi me dar ela em 2011. Para testar o vaso, né? Então, queridos, quando você busca o Espírito Santo, quando você tem consciência, você precisa ter consciência. Você precisa entender que Ele, o próprio Deus, habita dentro de você. Faz assim, ó, se apalpa. Dentro disso aí, irmãos, essa matéria aí, o Espírito de Deus habita aí. Eu sou prova viva, irmãos, eu estou te falando que o próprio Deus habita dentro de nós, a palavra diz isso. E quando você toma essa consciência, meu filho, você vai fazer coisa que você não faz noção. Você vai ver coisa que você não tem noção. Quando você lê lá em Daniel, irmãos, que Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles se negaram a se prostrar diante daquela imagem, ao ponto de serem lançados diante de uma fornalha, morrer queimado, mas não se dobraria diante de uma estátua. Aí o rei olha e fala, olha, não foi 3 que a gente lançou ali? Disseram, sim, mas por que eu vejo 4 homens correndo ali dentro? E um tem a semelhança do Filho dos Deuses. Irmão, o crente passa luta, passa luta, passa luta, mas quando ele tem o Espírito Santo, ele não está nem aí. Porque Deus, ele vai estar ali. Ainda que seja no último segundo, o Senhor se manifesta. Ainda que seja no último momento, quando ele vem glorioso. Ele vem para valer. Ele vem pronto para tudo. Aqui no seminário um dia, o meu chinelo tinha acabado, que missionário normalmente não tem muita coisa. Aí o meu chinelo tinha gastado tudo, estava comentando isso com a irmã Karine. Aí eu peguei aquele chinelo, joguei no lixo. E falei, Senhor Jesus, faltava meia hora para começar o culto no seminário e eu tinha que tocar o contrabaixo. E eu falei, Deus, eu não vou para o culto se o Senhor não me der um chinelo novo, porque o Senhor é o meu patrão. E o Espírito Santo está aqui, está vendo que eu estou descalço, chinelo estragado, e eu represento o Senhor na terra, então não quero representar o Senhor com um chinelo que já coloquei prego um monte de vezes e já não dá mais. E eu joguei lá no lixo e voltei, tinha meia hora. Sentei, fiquei na mesinha abanando a perna, assim, tinha uma mesinha perto do banheiro. Falei, Senhor, o senhor tem meia hora. Na verdade, menos, porque daqui meia hora começa o culto. E aí, irmãos, fiquei ali. E quando foi passando os minutos, a fé meio que vai esfriando. Aí eu caminhei até lá no lixo de novo, peguei aquele chinelo, olhei para ele. Aí, de repente, a fagulha do céu acendeu de novo. O Espírito Santo não vai deixar você esfriar nunca. E aí eu falei, opa, eu não aceito isso. Joguei o chinelo lá de novo e falei, Senhor, estou voltando lá. Envia alguém para mandar um chinelo. Irmãos, eu fiquei lá e faltava já quase 10 minutos para começar.
De repente entrou um irmão pela ala masculina. E aí eu olhei com ele conversando com mais um outro. E eu olhei para ele. E aí, de repente, ele estava com aquele ganchinho que pendura o chinelo no mercado. Ele vinha com aquilo no dedo, assim. Aí ele fez assim, olha, eu comprei um chinelo branco. Meu Deus, aqui é terra roxa. Aí olhou assim, me viu sentado lá. Ô, Sidney, você quer esse chinelo para você? Eu só comecei a dar risada, irmãos. O Espírito Santo, espiritual, operando no mundo físico. Nós somos um ser espiritual, irmãos. Corpo, alma e espírito. O nosso Deus habita dentro de nós e tem poder. A palavra diz que o Espírito Santo é poder, 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 poder. Poder para curar o doente, poder para curar o enfermo, poder para profetizar, poder para liberar uma palavra de vida. Por isso que a palavra de Deus diz que na sua boca está a palavra de vida e de morte. Então, se você determinar a vida, vai ter vida. A palavra diz ali que quem você perdoar vai ser perdoado, e se você não perdoar, a pessoa não é perdoada. Olha a autoridade que ele colocou sobre você quando ele assoprou o Espírito Santo, irmãos. E você ainda é a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos. Você é os próximos discípulos. Ele disse lá em Mateus 28, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então você é o discípulo de alguém aqui. Esse alguém foi o discípulo de alguém, até chegar lá nos apóstolos. Você é a continuação. Você é a continuação. E a promessa ela é a mesma, porque ela se cumpriu. Agora o Espírito vem e habita. Ele vem e habita. A palavra não diz que ele vem, repousa e depois vai embora. Por onde você passa, o Espírito vem e habita. Se você for lá no hospital, o Espírito Santo habita em você. Onde você tocar, vai ter vida. Aleluia! Um dia, irmãos, o meu pai, incrédulo totalmente, eu peguei alguns feijões que o caruncho tinha atravessado ele de metralhadora para todos os lados. E eu falei, olha pai, achei um feijão aqui, era um feijão conhecido como orelha de padre, ele crescia como se fosse um pé de uva e dava muito. E você faz farofa com aquilo, é uma maravilha. E eu falei, pai, eu vou plantar esse feijão. E aquela terra dura, assim, uma terra roxa. E o meu pai disse, você está louco, esse feijão está todo comido de cupim não, de caruncho. Ele nunca vai nascer. E eu falei, mas sobre a minha palavra, eu apresento ele para Deus hoje. Esse feijão vai nascer e eu vou colher muito feijão dele. E ainda vou plantar nessa terra dura para o Senhor ver que Deus é Deus. E eu plantei. Dali uns 15 dias o feijão já estava do lado de fora, não falhou um. Num único dia, irmãos, eu colhi um balde, 2 baldes de 20 litros pela boca, assim, ó. E não colhi todo o feijão que tinha ali. Dava feijão para os vizinhos, dava para todo mundo aquele feijão e não acabava. Daquele feijão foi plantado pelo mundo inteiro, feijão por aí. Feijão, irmãos, que eu tinha certeza também que não nascia. Mas sob a minha palavra, em nome de Jesus, aquele feijão ia nascer. Eu sinto de falar para os irmãos uma experiência que eu não conto para muita gente, irmãos. Eu morava em um sítio que era 13 quilômetros para mim ir na igreja. Era perto de uma cidade, dava 2 quilômetros. E meu pai dizia, por que você não vai numa igreja aqui? Mas eu gostava de ir lá, que lá era pentecostal, tinha poder de Deus. Os irmãos oravam, buscavam o Senhor. E eu queria ir lá. E eu ia. Então, irmãos, eu saía a pé. Passava por 2 pastos cheio de boi Nelore, que é boi bravo. Às vezes o boi corria atrás de mim, a gravata ficava voando assim até chegar no rio. Lá no rio tinha uma pinguela, daí o boi não tinha coragem e parava por ali. Passava aquela pinguela segurando um cipó, saía no outro pasto de boi bravo de novo. E cheio de carrapicho, irmão, aquele pasto lá. Aí eu chegava num asfalto assim que dava 1 quilômetro de altura assim, e outro assim, era um vale, lá embaixo o rio. Ali eu passava umas meia hora tirando aquele carrapicho. E sempre eu orava a Deus que eu queria ir de caminhonetona para a igreja. E Deus era fiel, irmão. Às vezes ele mandava um Fietinho 147, uma Brasília. Às vezes era um catador de latinha com Fiat 147 que nem tinha banco atrás, mas eu ia, glória a Deus. E todos eles nos levavam, paravam o caminho deles e nos levavam até dentro da cidade, na porta da igreja. E normalmente Deus preparava uma caminhonetona toda. Eu pedia com aqueles ferros cromados atrás, eu achava bonito. E quando foi um dia, e eu levava uma sacolinha, era essa Bíblia aqui ainda. Eu levava uma sacolinha de mercado aqui no bolso.
Eu dizia, se der um temporal de chuva, eu vou proteger minha Bíblia, vai dar tudo certo. E naquele dia, o meu pai disse, rapaz, não vai na igreja hoje. E vi um tempo de chuva muito grande. E já vinha chovendo lá assim. E eu tinha que ir de encontro. Eu falei, não, eu vou e essa chuva não vai me molhar. Vai dar tempo de eu chegar lá no asfalto e vai vir uma caminhonete para me levar hoje. E vai ser uma caminhonete bonita, toda cromada, vai ser a coisa mais linda. E o meu pai, mas você está doido? Não faz isso, fica em casa hoje. Eu disse, não, eu tenho que adorar, eu tinha uma chama, irmão, que eu precisava estar lá para adorar o Senhor. Eu tinha que estar lá. E eu falei, não, eu vou, e eu fui. Mas aí eu falei, vou levar a sacolinha. Separei a sacolinha, coloquei, e eu esqueci a sacola. Quando eu cheguei lá na beira do asfalto, irmãos, sabe quando aquela chuva grande vem caindo e você ouve o barulho? Aquela chuva vinha. E aí eu falei, ô Senhor Jesus, e agora? Cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete? E, irmão, tem que ser gente doido para parar numa descida daquela, porque a pessoa desce correndo, ela quer aproveitar a subida. Então eu pedindo carona lá embaixo, para testar a fé mais ainda, né? Então, aí eu coloquei a mão no bolso assim, cadê a sacolinha? Cacei em todos os bolsos, falei, Senhor, minha Bíblia vai molhar, vai derreter, e eu não tinha dinheiro para comprar outra. Então, irmãos, o Espírito Santo falou assim para mim, estende a mão e diz para o tempo parar de chover, se abrir como uma cortina. Aí o que eu fiz? Eu falei, mas Senhor, o Espírito Santo falou, estende a mão. A chuva já estava chegando assim a uns 40 metros perto de mim. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, peguei a minha Bíblia, levantei ela para o céu, estendi a outra mão e falei, chuva, em nome de Jesus, se reparte 30 metros para cá e 30 metros para lá. Passa por mim e não chove em mim. E fiquei com a mão estendida assim, a chuva foi chegando. Irmãos, aquele tempo escuro, eu vi o sol do outro lado, abriu como se fosse uma cortina. Abriu assim, uns 30 metros, passou chovendo aquela chuva forte, mais 30 metros aquela chuva forte. A única coisa que chegou perto de mim foi a enxurrada da canaleta do asfalto, que começou a passar bem alta. E aí eu comecei a ouvir aquilo, a chuva se emendou novamente depois que passou e foi quebrando tudo. E aí eu comecei a chorar e falar em língua, e de repente eu já estava lá no meio do asfalto, e pulando e falando em língua e pulando, e do nada, quando eu prestei atenção, tinha uma caminhonete parada, daqui nessa... E o motorista dando risada, fazendo assim. E abanando a cabeça, e eu falando em língua e dando glória a Deus. E eu olhei aquela caminhoneta dele, fez assim, eu fui até lá, ele falou, moço, você quer uma carona? Porque está chovendo. E aí eu disse, mas aqui não está chovendo. Daí eu entrei e sentei ali naquela caminhoneta, aqueles ferros cromados, a roda cromada, que caminhonete linda. Eu entrei e ele falou, moço, por que você estava doido ali pulando, falando os negócios? Eu tive que parar aqui, porque senão ia te atropelar. Aí eu falei, moço, eu estava doido desse jeito. Eu falei, olha no asfalto, está vendo que ali está molhado? Aí ele, sim. Está vendo mais para trás que também está molhado? Eu falei, você viu que tem um círculo seco? Aí eu peguei minha Bíblia e falei, está vendo a Bíblia que está sequinha? E minha roupa está sequinha? Aí eu mostrei para ele, falei, você viu a chuva que vinha? Você viu que a chuva passou por aqui. E você está vendo a chuva indo lá. Falei, eu orei. Aí eu contei para ele o milagre. Eu falei, eu orei e Deus não deixou molhar. Ele começou a chorar. E fez assim e falou, moço, eu nunca fui na igreja católica, nem de crente, nem de nada, mas a partir de hoje eu creio nesse Deus aí. O Espírito Santo operando no mundo físico. Irmãos, qual é o mundo físico que você precisa que ele opera hoje? É uma passagem aérea igual eu? Eu não posso contar todas as coisas que ele fez aqui porque não dá tempo. Mas são muitas. Eu estou falando desde uma barrinha de chocolate, um dia nesse mesmo trecho. Eu estava andando esses 13 quilômetros a pé e às vezes Deus permitia que eu andasse a pé todo aquele trajeto para testar a minha fé. E um dia, caminhando tudo aquilo, eu nunca tinha dinheiro para nada. Então eu falei, Senhor, queria tanto comer uma barrinha de chocolate e poder entregar uma oferta na igreja. E aí, irmãos, quando eu entrei na cidade assim, R$1,10. Cheguei lá no ar e falei, meu Deus, R$1,10, glória a Deus. Passei pelo mercado, fui lá, a barrinha de chocolate, R$1. E os 10 centavos o dízimo. São coisas minúsculas, coisas pequenas. Entende? Coisas pequenas. Às vezes, coisas engraçadas aconteciam. Um dia pedi um sapato social para Deus. Não especifiquei o que eu queria.
Chegou um sapato, irmãos, do comprimento dessa caixa quase aqui, ó, marrom dessa cor. Aquele sapato desse tamanho, social, de marca, bonito, um sapato top. Mas era pro Golias, aquele sapato. E eu fiquei tão bravo. Eu falei, mas Senhor, o Senhor olha que sapato de rico aqui, mas como é que eu faço para usar isso aqui? Aí eu fui lá e peguei jornal, botei uns 2 quilos de jornal na frente, botei uns 2 quilos atrás ali, com aquele pé desse tamanho, parecia o Bozo. Aí eu falei, não vou para a igreja com isso aqui, nunca, morrendo da vergonha. Aí eu fiquei bravo com Deus e comecei a falar, sentei na cama, falei, Espírito Santo, olha, tá vendo esse sapato desse tamanho, por que o Senhor está me zoando? Eu falava assim, irmãos, com eles, de verdade, eu falei, Senhor, o Senhor está brincando comigo? Porque, ó, não dá. E aí eu estou morrendo de vergonha, como é que eu vou usar isso aqui? O Senhor me deu isso aqui, eu pedi, o Senhor deu, mas... Aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo naquele dia, irmãos, que serviu para o resto da vida. Você não falou o número, você não falou a cor, você não especificou, eu te dei o sapato. Aí eu falei, então é assim? Então agora eu quero um sapato, falei o meu número, do bico quadrado, era uma modinha, bico quadrado na época, o sapato social, bico quadrado, azul, com listras de preto igual uma zebra. Eu quero ver onde o senhor vai achar agora. Eu falei, o senhor gosta de brincar, então vamos brincar, né? E aí tá, passou uma semana, tinha uma reunião de escatologia lá na igreja, de estudo bíblico, fui até lá, e eu aguardando meu sapato, tudo bem, né? Usando um tenisão desse tamanho com jornal também, o defunto era menor um pouquinho. E daí chegou uma irmã de outra cidade. E aí ela, lá no fundão da igreja, a igreja era grande, eu lá embaixo, sentado, e ela fez assim, Sidney, adivinha o que eu tenho aqui para você? Eu nem olhei para cima. Eu falei, a irmã tem um sapato do bico quadrado, azul, com listras pretas, no meu número, e ele é novo na caixa. E eu pedi novo na caixa, eu não queria com chulé de ninguém. E aí aquela mulher parou assim, aí eu olhei para cima, ela deu aquela freadinha, ela falou, Mochi, como você sabe? Aí eu já sabia que era o sapato. Aí ela chegou até mim e falou, olha, eu comprei esse sapato ontem para o meu filho, e aí levei, ele provou, ficou bom no pé dele, mas ele não gostou muito, de alguma forma não ficou legal. E aí eu estava levando para trocar, quando eu cheguei na porta da loja, o Espírito Santo falou que esse sapato não era do meu filho, era teu. E mandou trazer. Irmãos, o sapato novo na caixa era do bico quadrado azul e com a lista preta. Ele achou. Dali para cá, eu aprendi a especificar tudo para Deus. Aí eu especifiquei essa moça do jeito que ela é. Há uns tempos atrás eu queria um carro. Eu tinha um Corcel 2, indo para a igreja em Balneário Camboriú, 59 quilômetros. O Corcel 2 começou a pegar fogo no painel. Eu e essa moça e o fogo subindo, e nós falamos, em nome de Jesus, apaga. O fogo apagou. Aí eu liguei para o meu amigo pastor lá da igreja, ele falou, rapaz, deixa queimar isso aí, já pede um novo para Deus. Aí eu falei, mas eu só tenho esse, né? Aí ele falou, não, deixa queimar, pede um novo. Aí naquele dia, irmão, eu falei, verdade. Eu sirvo o Senhor, dono do ouro e da prata, então vou pedir um carro novo. Aí chamei o Senhor Jesus, falei, senta aqui, Deus. Sempre eu falo para o Senhor, senta aqui, bota uma cadeira para ele. Estou precisando de um carro novo, só que eu não tenho muita grana para manter um carro novo, a não ser que o Senhor queira me dar já. Mas eu consigo manter um Celta, que é um carro econômico. Então eu quero um Celta vermelho, 4 portas. Eu quero ele com uma roda esportiva que ninguém usou, com um som, menos de 40 mil quilômetros, e que eu não tenha que pagar nada por ele. Tudo bem, entreguei a oração e passou a semana. Aí começou a segunda-feira, quarta. Quando chegou na quarta-feira, estava lá cortando o cabelo. Aí o telefone toca, atendi. Tinha um irmão que eu orava junto com ele, ele queria vender um Duster que estava vendendo há um ano e não vendia, ninguém comprava, ninguém queria. Ele me ligou e disse, Sidney, vendi o Duster. Eu falei, glória a Deus, me alegrei com ele, fiquei tão feliz que Deus respondeu a nossa oração um ano depois. Demorou um pouquinho, mas respondeu. E aí ele falou, mas não é isso. Ele falou, olha, eu estou olhando um carro vermelho aqui, o Senhor mandou comprar para você e é para levar. Me encontra em Navegantes, e já desligou o telefone. Eu falei, ô Jesus, glória a Deus. Fui até Navegantes. Resumindo, irmãos, final da história. O Senhor me deu um Celta vermelho,
A roda esportiva que ninguém usou, quando eu cheguei para buscar o carro, o ex-dono dele falou, moço, olha aqui, ó, essa roda acabei de colocar, não andei 200 metros, coloquei no borracheiro, só tive o prazer de trazer do borracheiro e encostar ele aqui. Aí abriu o capô assim e falou, ó, as rodas originais até tá aqui, já pode levar também. Fechou o capô. Ó, ele tem um sonzinho, não vou nem tirar, pode levar o sonzinho também. E aí, irmãos, eu já sabia, porque o Celta era vermelho, a roda esportiva que ninguém usou já estava, eu já sabia que era o carro. Nem olhei a quilometragem. E aí, como eu ganhei, então não paguei nada por ele. E aí, depois, cheguei em casa, encostei e falei, nossa, e se ele está com 400 mil quilômetros rodado e vai afundir daqui a pouco? Aí liguei a chave de novo, olhei a quilometragem, 39.635 quilômetros. Esse carro é o meu carro que nós andamos hoje ainda. Irmãos, então, se o Espírito Santo, se não for o Espírito Santo nisso, eu não sei o que é. Ah, essa jaqueta aqui, irmãos. Tem uma loja lá em Brusque, chamada J. Canedo. É caro virado no bicho. Isso aqui custa mais de 1.800 conto naquela loja. Eu fui até lá, aí passei na UAB, graças a Deus. Eu falei, agora eu sou advogado, eu vou lá no lugar de gente rico para ver como é que é. E eu entrei nessa loja, esperando ter ali uma promoçãozinha, aquela coisa, né, de fim de ano, fim de semana, fim de mês. E entrei lá, irmãos, tudo 1.800, 2.000 e não sei o quê, 4.000 e não sei o quê. E eu falei, moço, um pouco mais para baixo, calma aí, né? E eu falei, olha, eu não vou levar nada hoje, mas daqui uns dias eu volto, me dá seu número, ele dá o cartãozinho feliz, porque o cara é advogado, ele pensa que, né, tá nadando no dinheiro. E eu falei, mas fica tranquilo. Aí eu olhei umas jaquetas lá e falei, Deus, eu preciso de uma jaqueta. Mas não tinha nada, irmão. Mas pela fé eu fui lá. Aí passou uma semana, um amigo me ligou, assim, eu tenho um negócio aqui para você, passa aqui pegar. Uma semana depois, passei lá. Aí ele falou, olha, essa jaqueta aqui, ó. Um amigo foi lá e na J. Canedo, comprou, mas ele chegou em casa, era branco, ele achou que podia sujar à toa, e ele me deu. Só que não serve em mim. Veja se serve em você. Aí eu não olhei, eu olhei o logo aqui, J. Canedo, novinha, o cara não conseguiu usar. Irmãos, o meu Deus é um Deus do dono do ouro e da prata. Essas são atuações do Espírito Santo. Ah, irmão, é só uma jaqueta, é só um bem material. Claro que é só um bem material. Mas quem foi que criou toda a matéria? Quem que criou essa madeira? Quem que criou a terra? Quem que naquele dia falou, haja luz e houve luz? Quem naquele dia falou assim, haja água, houve água? Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ele entregou tudo na nossa mão. Esse é o nosso Deus, e a palavra diz que ele habita, irmãos, aqui dentro. O boia fria, o miserável que não tinha nada. Sabe a comida que eu comia na época, irmãos? A gente comprava, não tinha dinheiro para comer. Eu e meu pai e meu irmão, a gente trabalhava em 3 homens dentro de casa e só dava para comprar um saco assim era sabugo, moíam ali sabugo, o milho, a palha, tudo junto para jogar para as galinhas ciscar, para o pintinho. A gente comprava um saco daquilo ali por R$1. E aí a minha mãe passava aquilo na peneira, abanava, tirava o que dava. Aí sobrava cocô de rato grande misturado naquela quilera, sabugo, tudo junto. A gente ficava escolhendo cocô de rato para cá, quilera para lá, sabugo para cá. E aquilo que estava moído do mesmo tamanho não dava para repartir. Aí tinha que lavar, escoar 1000 vezes aquilo. Era o que a gente comia por meses e meses e meses. Como alguém assim consegue viajar 8 países? Como alguém assim consegue se tornar um advogado? Eu me formei em teologia, primeiramente, com tanto amor, graças a Deus. Depois me formei em direito. No meio do caminho me formei também em educação física. Mas nada disso para mim importa, irmãos. O que importa é que o Espírito Santo estava ali, em cada um desses lugares. No meio da faculdade de direito, ganhei um discípulo para Jesus, que é um servo de Deus. Em cada lugar ganhando almas. Em cada lugar fazendo a obra do reino. Porque se você gastar o teu tempo, Satanás vai tentar pegar você e gastar o seu tempo buscando coisas. E aí quando você morre, as coisas ficam e você não pode levar nada. Ajunteis tesouro aonde a traça e a ferrugem e os ladrões não minam em roubo. Ajuntais o tesouro lá no céu, irmão, é no céu. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, entende? E sabe quem vai te guiar nisso? O Espírito Santo. Por isso você precisa dele. Por isso você precisa desenvolver esse relacionamento com ele.
Olha para o seu irmão e diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa. E não é uma pessoa qualquer. Aleluia. Ele é o próprio Deus. E habita dentro de você. Aleluia. Irmãos, o Pentecostes, que é o tema desse dia. 40 dias Jesus ficou aparecendo para os discípulos e dando instruções. Aqui no Atos capítulo 1, ele diz assim: espera mais uns dias que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Mais 10 dias. Mais 10 dias, completou 50 dias. Aí vem o dia de Pentecostes. Ele já havia soprado sobre eles já estavam selados com o Espírito Santo. Diz para o irmão assim: ó, o Espírito Santo é o selo que está sobre você. Aleluia. A palavra diz que ele é o penhor, irmãos. Ele é a marca. Quando Satanás olha para você, ele vê o Espírito Santo queimando, o Espírito Santo e fogo. Ele fala: não dá para mexer com esse crente, ele é marcado. Eu e o meu pastor, a gente orava diante de 29 centros de macumba, irmãos. Meia-noite a gente saía. A gente via demônios correndo assim. Aí os macumbeiros ali batendo o batuque, fumaça subindo, luz vermelha, aquele monte de coisa e fogo, coisa deles. E a gente no portão deles, na porta. Demônio, você não vai descer, a partir de hoje você está se aposentando, nesse lugar você não opera. 29 centros de macumba foi fechado. Alguns se converteram lá na igreja, quem não se converteu morreu, quem não morreu foi embora, mas ali não permaneceu. Ah, porque a gente é bom? Não, irmãos, nós somos fraquinhos, nosso corpo humano é. Mas o Espírito Santo que habita aqui, quando nós lançamos a palavra de Deus, Deus opera. Deus te chamou, irmãos, e te encheu do Espírito Santo para você fazer discípulos segundo a sua espécie. Se você é o melhor tocador de violão, então faça um discípulo tocador de violão. Se você é um ótimo empresário, pega os jovens da igreja, ensina eles a serem bons empresários. Você, irmã, que sabe fazer um bolo, ensina a outra irmã a fazer um bolo também. Faça discípulo. Faz discípulo segundo a sua espécie. Amém? Deixa o Espírito Santo se mover, irmãos. Paulo disse: não extingueis o Espírito Santo. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas eles limitam. Será que vai acontecer? Será que vai? Às vezes tem medo de colocar a mão sobre o canceroso e dizer: câncer, sai daí. E o câncer vai sair. Não limita, irmãos. O Espírito Santo, já teve algum momento, eu tenho certeza que todos vocês aqui, teve algum momento que você ficou desejando ir lá e orar, ir lá e fazer, colocar a mão, acreditando que vai acontecer, mas você falou: não vou. E se não acontecer? E aí você não foi. E aí você não viu. Eu ministro sobre todos os irmãos aqui a ousadia do Espírito Santo a partir de hoje. Para quando ele acender aquela vontade em você, você vai lá e vai acontecer em nome de Jesus. E se não acontecer, é problema dele, porque daí ele não quis fazer. Amém? Mas você teve ousadia. Fique de pé, queridos. Aleluia. Tem tanta coisa, irmão, que a gente gostaria de dizer. Mas se formos falar de tudo, irmãos, demanda muito tempo. O tempo na presença do Espírito Santo, ele passa, irmãos, como a gente... É outra dimensão. Quando eu ia para o monte, nós íamos lá pelas 10 da noite. Muitas vezes, a gente achava: passou só meia hora, os irmãos, vamos embora. Mas é só meia hora, a gente orou, vamos orar mais. Aí o irmão olhava o relógio: não, já é 5 da manhã, a gente tem que estar no ponto para pegar o caminhão para ir trabalhar. Pegar o caminhão era ficar na beira da estrada para subir em cima, irmãos, e ser boia fria. Aí eu vinha correndo lá do monte, a minha mãe já estava ali fazendo a comida, eu pegava a marmita e já ia direto a trabalhar. O tempo voa na presença do Senhor. Que você possa voar, irmãos, na dimensão do Espírito Santo. Que você possa navegar naquilo que Ele tem para você aqui nessa noite. Que você possa sentir a glória dEle se movendo dentro de você. Que você possa sentir aquela centelha acesa se acendendo cada vez mais. Que o Senhor possa soprar, que esse fogo possa encher, que essa presença possa se mover, que essa presença possa encher você. E que você comece a ver o sobrenatural de Deus na sua casa.
lá do lado da sua cama, no seu particular com Deus, que você comece a ouvir uma voz sobrenatural dele falando na sua alma, no seu ouvido, no seu coração. Que quando você estiver indo trabalhar, que o Senhor comece a te tomar no meio da estrada, ao ponto de você precisar parar o carro para glorificar o nome dele e chorar na presença dele. Que quando você estiver na sua empresa, aleluia, que o teu chefe possa olhar e dizer: tem algo diferente nesse homem, tem algo diferente nesta mulher. Orenda como a Isaramanecora canterehácia. Oh, Espírito Santo, começa a tomar a tua igreja. Espírito Santo de Deus, aleluia, começa a operar na alma, aleluia, no espírito, no corpo. Bota para fora, Senhor, doenças. Bota para fora tristeza. Bota para fora tudo aquilo que impede a tua atuação, aleluia. Tudo aquilo que tem trancado a fé desta igreja, de alguma forma, lança por terra hoje. Espírito Santo de Deus, renova, restaura, fortalece, fundamenta na tua palavra. Aleluia! Que a tua igreja, Pai, a partir de hoje comece a experimentar um mover de Deus, uma provisão, aleluia. Uma provisão que nunca viram antes. Um mover que nunca viram antes. Porque o Senhor opera de glória em glória. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia, a unção deste culto é ainda maior do que o anterior. A unção do culto que vem será maior do que hoje. Aleluia. Deus, leva a tua igreja na dimensão do teu espírito. Leva a tua igreja na dimensão onde estava Mesaque, Sadraque e Abednego. Leva a tua igreja na dimensão onde estava Daniel junto com aqueles leões e os leões não puderam atacar a ele. Leva a tua igreja neste nível de intimidade, Espírito Santo. Aleluia! Assopra sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Assopra, Senhor Jesus. Assopra, Senhor Jesus. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca, Pai, na alma, até a divisão da alma com o Espírito. Enche, Senhor, enche a tua igreja. Esse é um dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não acaba. O dia de Pentecoste é todo dia. O dia de Pentecoste é até o Senhor voltar, aleluia. Porque o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo que repartiu as línguas naquele dia é o mesmo que está aqui hoje. Aleluia. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Senhor. Vem com vento veemente sobre esse lugar. Vem com uma unção serena sobre esse lugar. Vem com uma unção de paz. Vem com uma unção de ousadia. Vem com dons do teu Espírito. Aleluia. Nós somos a tua colheita. Guarda o que tens para que ninguém tome a coroa. Nós somos a tua colheita, Senhor. Nós celebramos a tua vinda. Nós celebramos a intimidade e comunhão com que o Senhor está nos dando hoje. Derrama intimidade e comunhão com a tua igreja. Essa é a tua noiva, Pai. Aleluia. Começa a prestar atenção na voz dele, queridos. Elias, quando estava na caverna, houve terremoto, houve ventania. Deus não estava lá. De repente, em uma bonança, em um silêncio, ali estava a voz do amado. Senhor, abre os ouvidos da tua igreja para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. O Senhor está abrindo ouvidos espirituais aqui, irmãos. O Senhor está ouvindo ouvidos aqui. Pessoas que nunca ouviram Ele falar, estão ouvindo agora. Ele está abrindo teu ouvido
Presta atenção, ele está falando. Aleluia. 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 Pode falar, amado Espírito Santo. Pode falar, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Pode falar, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Essa pessoa que disse nunca ouvi antes. Pega ela, Senhor. Pega ela, Senhor. Essa pessoa que tem dito, será que isso é verdadeiro? Será que isso é de verdade? Sim, é de verdade. Ouça hoje a voz dele. Andara candarabassúria candarabasaramanai. Eu vejo mãos esquentando, mãos que estão esquentando, pegando fogo. Aleluia, o Senhor está colocando dons nas suas mãos. Pode adorar, queridos, pode adorar, pode enaltecer o nome dele. Você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então seja cheio do fogo da glória, seja cheio de poder, seja cheio de unção, seja cheio de mistério, seja cheio da glória, seja cheio, seja cheia, em nome de Jesus. O Senhor mandou dizer que vai ter sonhos. Aleluia, irmãos aqui vão ter sonhos. Sonhos espirituais, aonde Deus vai te levar, aleluia, a lugares que você não imagina em Deus. Entra no rio, irmãos. Entra no profundo do rio. Deus pegou o profeta e disse, vem mais para o fundo. E levou ele aonde a água dava no joelho. E depois levou ele mais profundo, aonde a água, aleluia, dava na cintura. E de repente ele tinha que nadar das correntezas do rio de Deus. Entra mais profundo no rio de Deus. Você precisa caminhar para andar em lugares mais profundos em Deus. Aleluia. Aleluia. Assopra, Senhor Jesus, sobre este lugar. Aonde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está aqui. Assopra sobre a tua igreja. Nós não podemos sair daqui sem o teu assopro nesse dia de Pentecostes. Nós não podemos sair daqui sem que o Senhor assopre sobre a tua noiva. Nós não podemos sair daqui sem que o Senhor renove a tua igreja. Sem que o Senhor coloque a tua igreja em um lugar diferente. Em um lugar mais alto. A um nível de intimidade mais profundo. Deus, nós não podemos sair daqui sem que o Senhor toque, sem que o Senhor se mova, sem que o Senhor transforme. Tu és o nosso selo. Renova o selo sobre os irmãos, renova o selo sobre os teus filhos. Estamos aguardando o teu arrebatamento, estamos aguardando o teu grande dia. Renova o selo sobre os amados que estão aqui. Aleluia. Aleluia, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Nós te adoramos, amado Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Levanta os adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Segura na mão do seu irmão que está do lado. Eu vou fazer uma última oração, aleluia. Aleluia. Sempre que você puder, hora de mão dada com a igreja. E aquele que está mais ou menos, vai pegar o fogo daquele que está ali do lado. E o fogo de Deus passa, irmãos. Feche os seus olhos por mais um minutinho. Espírito Santo, assopra mais uma vez. Fortalece aquele que estava fraco. Aquele que tem sido atacado, Senhor, de alguma forma, pelo mundo das trevas. Neste momento fortalece essa pessoa.
Que a unção, Deus, que está sobre os outros, comece a circular sobre todos agora, em nome de Jesus. Declamandere kalamasharabakandarabasúria gadabas. Pai, começa a transferir o fogo, de graveto a graveto. Começa a transferir o fogo, Senhor, uma unção de transferência. Uma unção de transferência. Começa a transferir. Oh, Jesus, nós te adoramos. Hoje é o dia de Pentecostes. Para te adorar. Decandarabassai pode derramar sobre a tua igreja. Derrama os dons. Derrama os dons. Derrama os dons. Derrama dom de cura. Derrama dons da palavra. Derrama dons de línguas. Derrama, Pai, o batismo no Espírito Santo sobre aquele que ainda não foi. Recebe em nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Seja restaurado, seja fortalecido. Recebe no nome de Jesus da glória e da unção do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te amamos. Nós te amamos. Tu és mais do que bem-vindo neste lugar. Nós te celebramos, nós te celebramos, nós te adoramos. Haramagalabassúria, Candarabassai, que Foz de Iguaçu, pare para ver o que o Senhor está fazendo na vida destes irmãos. Aleluia. Que esta nação pare para ver o que o Senhor está fazendo neste lugar. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para sermos revestidos de poder. Traz esse revestimento sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Nós tomamos posse, Deus, deste revestimento do dia de Pentecostes. Traz o revestimento sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amado Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. 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 Tu és bem-vindo. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Existe uma pessoa aqui, irmãos, que ele falou bem assim: Senhor, e a minha conta bancária não tem nada, e agora? Eu preciso de um milagre, e agora? Aleluia. Deus é o Deus da providência. A centelha está dentro de você, abre a tua boca e profetiza. Seja profeta da sua casa. Você que está sentindo dores, que está doente, coloque a mão e diz: doença, eu te ordeno, sai. Profetiza sobre a sua conta bancária. Profetiza seu carro novo. Profetiza sua casa nova. Nós comeremos 100 vezes melhor nessa terra e muito mais na era vindoura. Há poder na palavra, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Seja profeta da sua casa. Ministra sobre a sua casa agora, irmãos. Aleluia. Decantarabasson, decai, decantarabassai. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o seu Pai, Ele habita dentro de você. Aquele que criou o universo habita dentro de você. Aleluia. Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia.
Senhor, que todos os dias seja o dia de Pentecostes. Porque Tu és, Pai, um Deus que se renova dia após dia com coisas novas, maravilhas novas, aleluia. Usa, Pai, a mão dos irmãos, usa os pés, usa a boca, usa tudo. Usa a Tua igreja de uma forma sobrenatural. Aleluia. Anjos de Deus, aleluia. Vão até os lares desses irmãos agora. Até os familiares. Visita esses lares, faz uma limpeza hoje. Todo espírito maligno que tentou atacar de alguma forma qualquer área, seja agora amarrado. Eu declaro a salvação na família. Eu declaro, aleluia, que os empresários prosperem cada dia mais. As trevas deste governo não vai atacar esta empresa, não vai atacar esta casa, não vai atacar as crianças, não vai atacar os ventres, não vai atacar a educação. Aleluia, guarda a tua igreja e livra do mal, Espírito Santo. Guia em todas as coisas, consola, aleluia, fortalece, dá direção, revela a palavra, revela o teu poder, se revela a tua igreja. Coloca a tua igreja no sobrenatural, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos e te louvamos. Te louvamos, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Precisamos parar porque o tempo já passa. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele se revela a você. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, e Ele vai te recompensar. A maior recompensa, irmãos, é você clamar um Deus invisível, e ver que Ele é visível, ver que Ele se revela, que Ele se materializa para você, porque Jesus se materializou, apareceu para os discípulos 40 dias. Ele pode se materializar para você. Você vai sentir Ele sentado do seu lado. E você vai ouvir. O Senhor me mostrou Deus abrindo o ouvido da igreja para coisas espirituais que Ele vai revelar para vocês. E eu vou saber, porque o pastor Rodrigo vai me falar depois lá. Aleluia. Fique atento ao que o Senhor vai estar falando no seu ouvido. Amém? Que Deus abençoe, pastor Rodrigo.